Olá! Pontualmente às 7 horas começamos a primeira aula do seminário em Educação Decolonial, sobre Educação Decolonial. Enfim, a gente vai falar hoje sobre ferramentas e caminhos possíveis para essa empreitada que é descolonizar o nosso olhar sobre educação, descolonizar a educação que a gente pratica, que a gente usa para se educar e usa como profissional de educação também para educar outras pessoas, né? Educar as comunidades que a gente atua, enfim. O pensamento de hoje, gente, vai ser assim, enfim, desenvolver essas questões aí todas. Eu vou trazer um conceito pra gente pensar. Um conceito não, eu vou trazer uma dinâmica, um processinho, assim, uma coisa legal, uma chavinha pra virar na nossa cabeça, na nossa prática, pra lidar com educação decolonial. Vou guardar aqui que eu vou usar mais tarde. Olha meu cenário. Eu coloquei aqui, mas não vai dar nem pra vocês verem. Vai ficar só um cantinho. Porque tá muito frio lá fora, eu vou ter que fazer aqui dentro, né? Pelo amor de Deus. São Paulo tá muito frio. Você não tá em São Paulo, sorte sua, porque aqui tá frio. Mas enfim, vamos lá. Começar logo isso. Tô muito feliz de poder estar aqui falando com vocês hoje sobre isso. É um conceito bem importante pra mim que eu vou falar hoje, que é uma coisa que eu tenho trabalhado há pouco tempo, na verdade, que eu acho que é uma grande ferramenta, assim, que ajuda bastante a gente nessa dinâmica. Que a gente, na verdade, na escola já usa, mas não sistematiza, eu acho, tanto, acho que a gente pode dar mais potência para essa ferramenta. E eu vou falar hoje do painel sensorial e como ele pode ser extremamente decolonial dentro dessa perspectiva que eu vou trazer aqui para vocês hoje, beleza? Então vamos lá, vamos começar logo essa coisa aqui sobre educação decolonial nessa nossa primeira live. Primeiro eu quero falar, antes de tudo, que... Tá, primeiro eu vou colocar um comentário aqui pra fixar, né? Seminário... Então vamos lá, vamos começar essa coisa toda. Eu tô fazendo esse seminário aqui, vão ser 4 aulas. Então hoje, amanhã, depois e depois. 16, 17, 18 e 19. 16, 17, 18, 19, tá certo. De agosto. Vou estar aqui fazendo essas aulas sobre educação decolonial, trazendo ferramentas e reflexões, algumas referências, coisas pra gente pensar pra ajudar nessa prática na educação decolonial. Coisas simples, fáceis, baratinhas. É mais um pensamento mesmo, ferramentas pedagógicas pra gente conseguir construir um novo olhar. E vou falar dessa coisa do painel sensorial hoje. Hoje a aula é sobre o painel sensorial. Mas antes de tudo, eu vou propor uma reflexão aqui sobre o que é educação decolonial. Vamos pensar, antes de tudo, no que é a educação colonial. O que é a colonialidade? Qual que é a ideia de colonialismo, colonialidade, esse valor, essa dinâmica, né? A dinâmica colonial, ela traz uma proposta de dominação, de opressão, né? Uma proposta de objetificação. Acho que isso é importante. Pensando mesmo lá atrás, na época da colonização, quando a gente aprende o que é a colonização, a época das grandes navegações, pensando nessa coisa mais básica mesmo, a gente pensa que é uma região dominando outra, um território colonizando outro. E colonizando, isso é bem importante, não para anexar ao seu território, mas para objetificar aquele território. Porque quando Portugal veio aqui e colonizou o Brasil era colônia de Portugal, a gente não fazia parte de Portugal, a gente era um objeto de Portugal. Esse território, as pessoas que estavam aqui eram propriedade de Portugal, estavam sob o julgo do rei de Portugal, né? Da coroa e dos interesses econômicos e políticos de Portugal. Esse é um ponto importante. Todas as pessoas que estavam aqui eram vistas como objetos, como mão de obra. O território, né, era um objeto passível de barganha, passível de venda, né, de divisões, enfim. A divisão que já estava estabelecida aqui não era algo a ser considerado. As pessoas que viviam aqui não eram pessoas a serem consideradas, era todo mundo
assim, estava ali objetificada. Então, essa relação de objetificação que a colonialidade traz é muito importante para a gente pensar na decolonialidade, que seria a subversão, a inversão desse valor, né? A quebra desse valor. E uma dinâmica que, ao contrário de objetificar, ela dá autonomia, ela reconhece o sujeito, ela reconhece a subjetividade dessas pessoas e as nuances e, enfim, toda a complexidade desse território e dessa organização social que já estava aqui. Então, isso é muito importante. Então, a gente precisa pensar nisso, nessa dinâmica, né? Então, basicamente, a colonialidade objetifica e massifica e torna tudo um objeto e tudo uma coisa só, né? Porque não vai considerar a complexidade que é a sociedade, cada ser humano, cada pessoa, e a decolonialidade é uma coisa que vai contra isso. Então a gente precisa entender aonde está a colonialidade na nossa educação para propor outra coisa, certo? Beleza, então vamos lá. Eu vou trazer aqui 3 elementos que são assim os elementos base, os elementos-chave pra gente pensar essa dinâmica. Que vale assim, anota no caderninho aí porque vai dar bom, sabe assim? Vamos lá, a gente tem as expectativas, as demandas e a avaliação. Isso dentro da colonialidade. Se a gente for pensar, o que colonizador faz? Nossa, esse meu cabelo aqui tá, né, saindo do lugar. Enfim. Quando a gente vai pensar, o que colonizador fez? O que ele fazia quando ele chegava no território? Quando ele chegava no território, ele... uma coisa que ele não fazia era estabelecer as expectativas reais que ele tinha com aquela empreitada, né? Com aquele procedimento que ele estava tendo. Então, ele tinha, na verdade, um plano secreto. Ele tinha... Oi, Marta, tudo bem? Larissa, tanta gente, beleza. Quando a gente tem a colonialidade, ela chega, e aí essa é a grande chave, para pensar a educação decolonial, é para pensar... A colonialidade propõe objetificar, massificar, ela propõe esse olhar seco sobre as coisas como objeto, sobre as pessoas como objeto. Então, a decolonialidade vai propor uma autonomia, reconhecer complexidade, reconhecer a subjetividade das pessoas, né? Então, a gente pensa nessa dinâmica. Quando os colonizadores chegavam, e não tô pensando em uma pessoa, tô pensando na lógica da colonização, o país que dominou o outro país, né? Quando eles chegavam aqui, nos territórios, eles não estabeleciam as reais expectativas que eles tinham. Eles tinham aquele plano secreto sobre o que eles iam fazer com aquilo. Então, eles chegavam e, às vezes, até estabeleciam alguma expectativa, mas não era expectativa real. E aí, a gente, às vezes, chega com esse plano secreto dentro da sala de aula e não percebe o quanto que a gente entra na sala de aula com a nossa expectativa, que é uma, e que fica lá no nosso diário, ou que fica no nosso, enfim, nossos registros, na nossa intenção, no nosso planejamento, e ela não vai para jogo, ela não vai para a sala, ela não vai para as crianças. Então, a gente chega, né, para a turma. Então, a gente chega e não estabelece as reais expectativas que a gente tem com o nosso projeto, o que a gente espera, o que eles façam, o que eles não façam, o que vai ser o sucesso, o que vai ser o insucesso daquele processo. Enfim, a gente chega, a gente tem às vezes uma grande organização mental e já registrou tudo e não abre esse jogo. A gente tem esse plano secreto que ninguém pode saber. E a criança faz a prova sem saber o que ela é pra responder. Ela acha que é pra responder aquilo. Ela responde uma coisa na aula e ela fica tentando descobrir o que você quer que ela fale. E aí ela fala as coisas pra te agradar. E não necessariamente ela tá conseguindo ter profundidade no processo pedagógico, aprender a coisa com complexidade. Porque no fim nem é a nossa expectativa também. A gente não tá abrindo o jogo. Então, às vezes, essa parece bobeira, mas essa dinâmica de abrir o jogo, de não ter um plano secreto, de ter uma relação horizontal, é muito decolonial. Então, esse é o primeiro ponto. Expectativa, alinhar a expectativa. Segundo ponto muito importante que a gente pode fazer é pensar nas demandas, porque quando eu objetifico o corpo, quando eu objetifico uma sociedade, quando eu objetifico um território, lembrando daquilo do começo que eu falei, a lógica da colonialidade é objetificar. Para além de ser bom ou ruim, não tá nem em questão ser bom ou ruim. Você é um objeto, você é um copo. Eu não tô ligando se esse copo precisa ou não precisa de alguma coisa, porque ele é um objeto, entendeu? Agora, quando eu tô na sala de aula, eu preciso lidar com isso. Quando eu reconheço a pessoa, a subjetividade da pessoa, enfim, né, a cidadania daquela pessoa, os direitos dela,
eu tenho que lidar com o quê? Com as demandas. Então, esse é um segundo ponto. Expectativa e demanda. Quando eu me relaciono com as demandas da minha turma, com o que elas já vão trazer, o que elas querem aprender, o que elas não querem aprender, o que elas acham chato pra caramba, o que elas já gostam, o que elas já sabem, o que ela, enfim, todo esse repertório, essa dinâmica, a dinâmica que já tá posta dentro da sala de aula, quem que é o que fala mais, quem que é o que fala menos, tudo isso é demanda desse grupo, é demanda dessa relação. E aí eu me relacionar com essa demanda verdadeiramente, proporcionar espaço para ela se expressar e me relacionar com ela indo ao encontro dela, né? Não deixando para lá. Não apesar do que eles sabem, apesar do que eles querem. O que eles sabem, o que eles querem ser parte da construção do meu processo. E isso é importante. Então isso entra nesses 3 pontos principais de decolonialidade na educação. Alinhar a expectativa e me relacionar com as demandas. E a última coisa, que eu falei que eram 3, a última coisa é avaliação. Então, como que eu vou... E avaliação tem como eu vou avaliar, para que eu vou avaliar, né? E como eu vou usar essa avaliação no meu processo. Ela tem um motivo. Então, ela é uma avaliação que ela vai te dar uma etiqueta, vai te dar um rótulo, ela vai te dar um carimbo na sua testa, ou ela é uma avaliação... A avaliação, ela precisa ser... Tava conversando hoje com o Léo sobre isso. Ela precisa ser aquele pezinho que você vai fazer para a criança subir e conseguir pular, entendeu? Conseguir chegar num outro nível. A avaliação tem que ser isso. Ela tem que ser uma coisa que vai detectar as nossas fragilidades, vai reconhecer o que tá bom e precisa fortalecer, o que tá bom e precisa manter, o que tá fraco precisa fortalecer, as coisas que a gente não precisa mais porque a gente já tá com elas bacana, isso daqui a gente precisa ainda. Então, como eu vou usar a avaliação, e se eu vou avaliar e reavaliar, isso é importante. Pensando de novo, quando a gente volta naquela dinâmica lá do colonizador. E aí é uma coisa que a gente pode ver a longo prazo, porque tem uma dinâmica da colonialidade que vem até hoje, né? Se a gente até hoje está precisando falar em decolonialidade, em descolonizar o pensamento, é porque ela persiste e persiste sem essa autocrítica. Não tem aquele momento que a galera falou, putz, será que é uma boa a gente fazer isso? Não tem. Vai em frente, vai, segue o baile e não vai, ou no máximo avalia para te dar uma nota, avalia para te falar, você é bom ou ruim. E faz uma outra coisa, a avaliação muitas vezes, ela entra numa dinâmica de avaliar a pessoa e não avaliar o processo. Então você sai de um processo pedagógico com um rótulo de bom ou ruim, de melhor ou pior, né? Mas não sai com uma perspectiva de como melhorar, como me fortalecer, o que eu faço com isso que eu tenho, ou aonde eu procuro o que eu não tenho. A avaliação acaba não me ajudando para isso. Então, assim, a gente precisa pensar nessa questão da avaliação. São 3 pontos fundamentais: expectativa, demanda e avaliação. Esses pontos são a base que não rolou na colonização, que não rola porque a dinâmica da colonização é objetificar, então não era para rolar mesmo, o projeto era esse. E pra gente ter uma dinâmica decolonial na sala de aula, essa relação, tendo na sala de aula, a gente tem um começo de processo decolonial. E é isso que vai fortalecer e vai ser a base da nossa dinâmica. Abrir o jogo, não ter um plano secreto, não ter um grande segredo que você não pode contar, né? Poder falar sobre isso, se relacionar com o que está rolando já, se relacionar com as demandas, porque dali não é um monte de tábula rasa. Quem está na pedagogia sabe dessa expressão, né, da tábula rasa. Não é uma caixa vazia, não é um cabide que você vai pendurar coisa. Ali tem história, tem sociedade, tem escolhas, tem desejo, e a gente precisa se relacionar com esse desejo, com essa demanda, com essa história. E tem avaliação. E a avaliação é importante para ser esse impulso, essa coisa que vai impulsionar e que vai avaliar o processo. Então ela vai avaliar o professor também, a professora, vai avaliar todo mundo, a dinâmica. Ela vai avaliar o processo, se ele tá indo pro lugar que a gente quer, se a gente pode puxar mais para cá, mais para lá, se a gente pode dar um gás ou se tem que dar uma freada. Todas essas coisas vão estar contempladas na nossa avaliação decolonial. E aí eu vou falar o que eu falei no começo, vou discorrer sobre isso, que é o painel sensorial como uma ferramenta para a gente chegar nesse lugar muito interessante, que é esse lugar de acessar as expectativas, as demandas e a avaliação de uma maneira horizontal. Painel sensorial, o que é isso? Da onde que eu tirei esse conceito? Tem uma coisa no design que a galera faz, que é o mood board, muito chique, mas que ele fala sobre a gente tornar visual, fazer uma
prancheta, assim, a gente coloca, faz um painel e coloca nesse painel a nossa intenção, as cores, o tema. Eu falei sobre isso já aqui no feed, tem um post falando sobre isso, que tem um mood board do que é o colheita. Esse termo, né, mood board, tipo, modo, o jeito, e board é essa prancheta, esse painel. Eu não vou falar do painel visual, que era o termo que eu estava usando no começo para falar sobre isso nas minhas anotações, porque ele não é só visual e porque visual tem uma limitação do sentido da visão. E a gente, para conseguir também ter uma educação decolonial, a gente precisa considerar as pessoas que não enxergam, as pessoas que não escutam, as pessoas que não vão conseguir colocar a mão no painel. Ele tem que ser um painel multissensorial mesmo, a intenção é que seja isso. E é pra quê? Esse painel sensorial, ele ajuda a gente na hora que a gente vai apresentar as nossas expectativas. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um painel sensorial que eu fiz aqui em casa, muito simples. Olha só. Vamos lá. Isso daqui é um painel que eu fiz depois de um passeio com a Serena, minha filha. E aí, ele é uma dinâmica que a gente pode fazer. O painel, ele te ajuda com o quê? Quando você vai apresentar um tema. Então, você pode apresentar o tema e já trazer o painel com cores, um painel com palavras, um painel com algumas coisas coladas, um painel com um pedaço de uma letra de uma música, enfim. Dando a cara do que é o projeto e apresentando esse projeto. Ou ele pode estar em branco e sendo um convite para o projeto, entende? Ele é esse lugar da gente estabelecer essa primeira expectativa. Olha, gente, vamos falar de... Isso aqui é o painel da praça, que no caso foi a praça, que foi onde a gente foi. Nesse dia, a gente brincou de várias coisas, achou flores, a gente achou um pedaço de um cristal lá que tinha quebrado. Tinha 2 tipos de flores, que agora as flores já secaram, então elas são todas da mesma cor. Mas era uma flor vermelha, outra era rosa, outra laranja. Tinha várias cores de folha, a gente recortou as folhas, a gente se relacionou com aquele momento. Na verdade, esse painel surgiu depois da atividade, mas eu posso usar para apresentar a atividade. Então eu vou e falo, eu vou e falo, a gente vai falar sobre frutas, a gente vai falar sobre vegetação, a gente vai falar sobre cerrado, sobre o que quiser, que a gente vai falar, você pode colocar e apresenta essa ferramenta. E essa ferramenta é uma ferramenta interessante quando a gente fala também de alfabetização, por exemplo, porque nem todo mundo tá fluente no idioma, consegue ler e compreender, às vezes tá no processo, assim. Então é legal ter a referência da palavra, mas não só. Então eu posso fazer com uma turma que não tá alfabetizada ainda. Porque aqui é uma linguagem acessível. Então não é só um planejamento que eu tenho no meu diário, um planejamento que eu faço com a minha equipe, mas é um planejamento numa linguagem que a criança consegue ler. Eu não escrevi flor, eu não escrevi aquele dia que a gente foi na praça, mas ela olha e ela lê aquele dia que a gente foi na praça. Flor, a pedrinha que a gente colou aqui. E eu lembro que esse dia até a cola a gente fez juntas. Então a gente fez a cola, a gente escolheu essa folha. Depois, isso daqui é uma moldura, né? Eu coloquei uns canudinhos de papel aqui pra conseguir colar ela, porque, enfim. A gente fez os canudinhos. Então quando ela olha pra esse painel, ela consegue ler com o que ela tem de condição, o que ela acessa da linguagem. O que ela acessa da linguagem? Ela acessa o visual, ela acessa o tátil. Então, isso é o lugar onde ela tá versada, alfabetizada, ela consegue fazer as conexões. E aí eu estabeleci a minha expectativa. E aí eu posso falar, olha, a minha intenção é que até o final do ano a gente colhe, a gente pode dividir em tantas partes. Hoje é só esse, amanhã é só esse, todo dia que a gente chegar a gente vai falar sobre ele. Enfim, a gente estabelece uma relação, estabelece uma conexão com o nosso painel, o painel sensorial. E aí, se uma criança não enxerga, ela consegue encostar e lembrar. Eu lembro que eu coloquei, olha que engraçado, né? Porque a gente que olha vê que a cor mudou, a pessoa que encosta, e se a gente encosta também, a gente percebe que a textura mudou, o cheiro mudou. Eu posso colocar um cheiro aqui também, posso colocar canela, a gente tá falando sobre festa junina. Canela é uma coisa que tem cheiro, cravo é uma coisa que tem cheiro. Então a gente pode colocar aqui, a gente vai passar e tá sentindo o cheirinho. E aí a gente acessa esses lugares. Isso é uma potência, gente, gigantesca. E mesmo pra quem lê. É legal, se você já consegue ler, você escrever, né? Se as crianças, se a turma já lê, a gente escrever isso
ter algumas palavras de referência, porque é importante, né? É o que vai guiar esse nosso processo, mas não necessariamente, assim. Mesmo pra gente que já lê, é legal ter esse registro. Esse registro que me faz lembrar, que me faz acessar essas memórias, que me faz acessar esse processo pedagógico, esse processo de aprendizado que rolou naquele dia, né? E todas as emoções que rolaram. Então eu consigo acessar esse conteúdo num lugar sensível, né? E conseguir me conectar. Eu tenho mais mão pra puxar, sabe? Assim, eu tenho mais lugares pra me conectar com esse conteúdo. Então, é um conteúdo que fica mais largo, fica mais amplo e mais complexo, né? Então, eu tô falando aqui, a princípio, da gente estabelecer a nossa expectativa com essa turma. Estabelecer o nosso primeiro contato. Falar o que eu quero que elas façam, apresentar aqui. E ainda eu tô mostrando um lugar que vai acompanhar a gente. Eu acho que o ideal essa proposta que eu vou dar hoje, ela é uma proposta que é pra gente, né, conseguir fazer escolhas. Então ela tem que respeitar a demanda da turma. Mas é interessante que a gente consiga deixar ela acessível para que as crianças consigam acessar. Você tem acesso às suas anotações, não tem? Quando você quer? Você vai lá no seu caderninho e olha, ou no seu celular, enfim. É interessante que as crianças consigam ter esse lugar de registro e de acessar o registro quando for interessante, ou de se perceber, passou pelo registro e lembrou e aí fez novas conexões, e isso vai ajudar a fazer conexões com outras coisas. Então, se eu chego na sala e tenho o registro daquela aula, daquele dia, eu volto para casa, ou durante o intervalo eu acho outra coisa, professor, podemos colocar no painel? Eu vou acrescentando. Então, eu já tô também estimulando esse lugar de registrar essa intimidade com o registro e com esse lugar de conseguir aprender a aprender, entender a própria aprendizagem, ser autônomo e ter autonomia nesse lugar de aprender, né? Então a gente tá falando de um monte de coisa aqui nesse moodboard. A gente pode escolher uma dinâmica onde só a professora coloca, mas eu acho interessante a gente ter alguns espaços e momentos para todo mundo poder mexer, poder tocar ou poder colocar. Então, uma vez por semana, todo o começo do dia, ou só no final da atividade, enfim, a gente pensa no momento onde todo mundo vai poder colocar alguma coisa. Quando não é pra colocar, a gente não coloca, deixa lá. Mas enfim, a gente ter esse lugar para acompanhar a gente. Conforme a atividade vai avançando, o projeto vai avançando, exatamente, Marta, também, um lugar não só de registro, mas também de pesquisa, né? Conforme o projeto vai avançando, a gente vai completando esse lugar, então a gente também vai se relacionando com o tempo, né? Quanto tempo faz que isso aconteceu? Quanto tempo faz que a gente começou? Lembra no começo como que estava vazio e agora quantas coisas já tem? Esse progresso vai sendo medido também. Então a gente consegue se relacionar e construir junto, porque aí é um outro lance. A gente começou a falar da expectativa, da importância de estabelecer expectativas reais e de não ter um plano secreto, de mostrar o que a galera o que tá rolando. Não é uma avaliação que você faz de cada aluno ali no seu diário. Assim, gente, eu sei que é importante avaliar cada aluno e ter uma avaliação que é sua e é totalmente justo. Mas também é legal que a gente consiga registrar e avaliar em coletivo. E que as crianças também tenham acesso e possam contribuir ativamente e escolher o que vão pôr e o que não vão pôr nesse registro. É parte do processo, né? Então a gente está registrando aqui, a gente consegue ver esse progresso e a gente consegue lidar com as demandas, porque eles vão trazer coisa para colar nesse negócio, eles vão querer pegar, então a gente vai também ter que estabelecer combinados. E aí tem aquele lance, né? De onde que a gente vai colocar, o que pode, o que não pode, por que não pode. Então a gente pode estabelecer, a gente pode fazer um para cada projeto, a gente pode fazer um para o ano, a gente pode fazer um que todo mundo pode colocar o que quiser todo dia, mas desse daqui a gente só vai colocar coisas sobre festa junina, sobre ecologia. Tem um monte de coisa que dá pra gente fazer. As dinâmicas, elas são múltiplas, mas o interessante é que a gente é obrigado, assim, quando a gente começa a fazer uma coisa dessa, a gente é obrigado a estabelecer combinado, porque a gente tá trabalhando em coletivo. A gente é obrigado a lidar com o que a gente já fez. A gente é obrigado a ver o efeito disso no tempo, porque a gente registrou. E aí agora, daqui 2 semanas, a gente volta, mas isso quebrou. Por que quebrou? Então a gente precisa rever esse combinado, porque a gente falou que não era pra mexer ali e mexeram. A gente falou que não era, sabe, esse tipo de coisa? Essas coisas todas que vão acontecendo, né? Que é a vida acontecendo na sala de aula, vai ficar gravado sim. Paula, fica relax, vai ficar. Essa semana toda as lives vão ficar gravadas pra vocês poderem assistir depois.
E pra quem chegou mais tarde também, pra conseguir ver o começo, essas coisas assim. Interessante. A ideia mesmo é que a gente tenha de acervo esse material, tá? Mas enfim, então a gente vai ter essa dinâmica que vai se estabelecendo na sala de aula complexa, né? Então a gente já falou das expectativas, a gente já falou das demandas, que vai ser a necessidade de cada um, a necessidade do coletivo, como a gente constrói esse coletivo, como a gente constrói essa dinâmica no nosso painel multissensorial. Painel sensorial, enfim, painel de intenções, painel de projeto, a gente pode pensar como vai dar esse nome, mas é o painel que vai mostrar isso pra gente. Multissensorial pra gente entender também que, principalmente quando a gente tá falando de criança, e criança pequena, elas vão querer pegar, cheirar, colar coisa, né? Então, é interessante mesmo que faça isso até para ser acessível a quem nem todo mundo consegue enxergar, nem todo mundo consegue ouvir, se é uma coisa que faz barulho, e para fazer barulho eu preciso encostar, enfim, todas essas coisas, né? Nem todo mundo consegue colocar a mão e a gente ter multissensorial para ser acessível mesmo, tá numa altura que as crianças consigam pegar, se relacionar com ele e tudo mais. E aí tem essa última coisa que é avaliar. Na avaliação, eu acho que é uma coisa muito importante da gente pensar que a avaliação ela precisa ser feita e refeita ao longo do processo, né? Então é importante que a gente, nos nossos projetos, reserve esses momentos tanto de conversa para entender as demandas, quanto de avaliação e reavaliação, pra gente conseguir entender se tá indo pro caminho que a gente queria, se a gente precisa ir pra outro e tudo mais. E isso daqui é uma coisa que ajuda a gente a fazer isso também. Então, eu tô querendo dar uma aula um dia e não tá rolando porque alguém tá brigando, alguém interrompe, não sei quem, enfim, a gente pensa, ou então porque a gente quer fazer outra coisa, ou porque, enfim, a gente tá numa dinâmica, e aí eu vou e anoto aqui no meu painel. Sei lá, hoje teve uma briga, hoje choveu, a gente ia fazer uma coisa e não deu certo, enfim. A gente vai registrando aqui, quando eu for fazer a minha avaliação, vai fazer muito mais sentido. Principalmente porque as crianças ainda estão entendendo esse lance de tempo, de semana, de registro, né? Das ações e da consequência de cada ação. Quando a gente registra, isso fica tudo muito mais dimensionável, né? A gente consegue dimensionar o projeto, a gente consegue pensar ele no tempo, a gente consegue pensar ele no espaço, a gente consegue pensar a causa e o efeito que ele tem, qual que é a intenção que ele tem, mas também o que ele causa depois, o que nossas ações a longo prazo vão fazendo. Então, poxa, um dia tentou fazer uma coisa, todo mundo interrompeu, não rolou. No segundo dia também não rolou, no terceiro dia não rolou. Poxa, gente, eu ia fazer um negócio muito legal no terceiro dia, mas a gente não terminou outra atividade, não deu pra fazer essa. Vocês percebem? Então isso vai entrando, a gente vai puxando coisas daqui pra fazer uma avaliação. E aí vai ser aquela avaliação que eu falei, que vai ser o pezinho pra gente subir pro próximo nível. Que a avaliação tem que ser esse trampolim, né? Essa coisa que vai conseguir, a gente identifica o que a gente tem e o que a gente precisa mudar, ou o que saiu, ó, isso daqui foi maravilhoso, ou o que foi melhor do que o esperado. Então, por exemplo, nesse painel que eu tenho aqui, isso daqui foram as flores. Elas mudaram de cor. Eu posso... Não é pra ser positivo ou negativo, não é, como a gente fez uma péssima escolha de colocar uma flor. É reconhecer. Colocamos uma flor, ela mudou de cor. Isso aqui foi muito legal, porque no dia que eu fiz o painel ele tava super colorido. E hoje ele já tá meio que de uma cor só. Mas a gente achou isso daqui, eu vou dar um close. Isso daqui, ó, são umas pedrinhas que a gente achou. Era tipo aquele... Como fala? Coisa de vento, sabe? Que é várias pedras que ficam penduradas, assim, aí passa o vento, elas ficam balançando e faz barulho e tal. Era um negócio desse que tinha caído quebrado e tava ali na calçada. E a gente achou linda aquelas pedras e a gente pegou pra colocar no nosso painel. E olha que legal, a gente achou um cristal, eu acho que é vidro tingido, nem sei se é cristal de verdade, mas enfim, o fato é que a gente tem o que era o planejado, a gente tem o que saiu do script, a gente tem o que foi muito mais legal do que a gente esperava, a gente tem o que a gente, se eu queria a cor, não era a flor. Ou então assim, a flor rolou, mas a cor mesmo da flor só ficou, e o cheiro só ficou nos primeiros dias. Então tudo isso vai sendo construído nesse lugar aqui. E aí a gente consegue avaliar. E aí essa avaliação consegue ser uma avaliação do processo e não da pessoa. Porque não é a pessoa que é boa ou ruim. Não é a pessoa que tá certa ou que tá errada, né? A pessoa
tá no processo. E o processo tá indo para onde a gente quer? A gente tá conseguindo tirar proveito desse processo? Como que a gente pode melhorar esse processo, enriquecer esse processo? Então, a gente vai se colocando nesse lugar de conseguir, de fato, avaliar a relação, avaliar a dinâmica, avaliar a eficiência, avaliar a nossa conduta também, né? Nosso processo. E vai entrando nesses lugares que eu falei, de ter uma relação que não objetifica. Porque todo mundo tá construindo. Todo mundo tá construindo os combinados, todo mundo tá construindo os registros. Eu colei aquilo ali aquele dia, não tem como eu chegar no dia seguinte e falar que não é. Se eu falar que não é, a professora vai falar assim, você lembra que você colou isso aqui? Colou, né? Então, registro serve pra isso. E aí a gente começa a entender a importância de registrar, a importância de colaborar, né? E vai conseguindo também lembrar, puxar pela memória. Poxa, é verdade, aquele dia aconteceu tal coisa. E aí a gente começa a ver o quanto que é interessante que as próprias crianças começam a voltar. Da mesma maneira que de vez em quando a gente pega a nossa agenda. Como que foi mesmo aquela aula? Deixa eu ver, eu anotei isso em algum lugar. Aí você pega e fala, ai, nossa, nem lembrava que tinha anotado isso daqui. Fundamental, grifa, anota mais coisa, né? É isso aqui, a gente vai ver que a criança vai lá e volta no painel e fala, esse dia aconteceu tal coisa, nossa, é verdade, eu não lembrava, queria colocar mais outra coisa aqui, nossa, aconteceu uma coisa na minha casa que agora que eu vi isso daqui, conectei. Essa relação, dessa construção desse pensamento, dessa construção epistemológica, né? Essa autonomia de conseguir fazer uma anotação, entender pra que serve anotar. Aconteceu uma coisa uma vez comigo, eu acho barato, assim, falar, porque eu tava na faculdade, na USP, eu já tava, assim, 3º, 4º ano, sei lá. E eu lembro que no primeiro ano tinha um professor, não vou falar o nome dele, mas enfim, ele passava uns fichamentos pra cada texto, e eram uns textos de economia, assim, texto de fundamentos econômicos da educação. Era Marx. Eram uns textos super pesados, super densos. Eu tinha 18 anos, eu não tinha costume de ler aquilo. E ele pediu um fichamento, e eu não entendia muito bem o que era um fichamento. Não era um resumo, mas não era... Eu não tinha entendido o que era o fichamento. Como que fazia? Fiz alguns, deu errado, passei raspando essa disciplina. Passei várias disciplinas raspando desse jeito. E eu tinha uma dificuldade com registro, com grifar, porque eu não entendia direito a função daquilo. E aí eu não fazia, porque eu achava que eu não precisava. E aí eu lembro que teve um dia que eu já tava assim, já no 3º ano, e aí eu namorava com um menino, tava conversando com a mãe dele, e ela tava me contando que ela tava fazendo faculdade e que ela tinha perdido os fichamentos. O computador dela tinha dado pau. E aí ela falou, meu computador deu pau, não sei o que. Eu falei, poxa, que ruim, né? Ela, não, e o pior é que eu tinha fichado. Tá vendo todos esses livros que estão na prateleira? Eu tinha fichado todos do mestrado, tinha livro de outro curso que eu tinha feito, fichei tudo e eu fiquei... E aí o pior é que assim, né? Agora, se eu precisar buscar alguma coisa do livro que eu lembro que tá naquele livro, eu vou ter que abrir e ler ele inteiro de novo, vou ter que ficar procurando página por página? Vou, porque meus fichamentos não tem mais. Aí eu... É pra isso que serve fichamento, então... Se eu quiser voltar... E a gente... Assim, eu já tava na faculdade fazia um tempão. Eu já tinha tido uma disciplina que me obrigou a fazer um monte de fichamento. E eu não tinha me relacionado com o real motivo de fazer um bendito de um fichamento de um texto. De um livro, de um texto, enfim. Quando ela falou aquilo, abriu uma porta na minha cabeça. Eu lembro, porque realmente foi um divisor de águas na minha vida. Na minha vida, assim, né? Meu aprendizado. Acadêmica, mas... E é óbvio, né? Assim, que coisa boba, né? Mas assim, pra gente pensar o quanto isso não é uma coisa simples. Não é só explicar. A gente precisa de uma vivência com né? Criar uma relação. Ela me falou isso. E aí eu fiquei, poxa, pode crer. E aí eu falei, poxa, quanto texto eu já li. E se eu quiser voltar naquele texto, eu vou ter que ler ele de novo. Sabe que você fica naquela leitura dinâmica, tentando achar o parágrafo que você lembra mais ou menos. E aí uma outra amiga depois falou uma outra coisa. Grifa, porque se você não grifar, você na hora vai querer voltar no texto e não vai lembrar onde tá. E a gente sempre fala, eu lembro, tem esse parágrafo que é meio aqui, esse é meio pra cá, tem um D alguma coisa, é meio por aqui. Eu lembro, página 40 e qualquer coisa. Lembra? Aí chega na hora de você procurar, você acha? Você fica, cara, mas era D alguma coisa? Aí não era, porque você misturou com uma outra lembrança, sua cabeça, enfim... Ou mas você demora, enfim. Então ela fala, grifa e escreve do lado sobre o que é. Porque aí você procura o que você escreveu, que é mais fácil.
E aí eu falei, putz, olha só, né? Esses macetes, como que a gente aprende isso? Como que a gente internaliza isso? Numa relação com o registro, numa relação íntima, de autonomia com o nosso processo de aprender, com o nosso processo de internalizar. E é isso aqui que esse processo faz, que essa atividade faz, que essa ferramenta faz. Ela consegue conectar esse lugar do registro, esse lugar, né, da memória, esse lugar do que é significativo. É como se a gente conseguisse grifar as coisas que foram importantes no parquinho, no passeio, no projeto. Aquela fala que alguém falou, aquela piada que alguém contou, alguém pegou um panfleto no chão. A gente tá falando sobre limpeza da cidade. E aí teve uma eleição e encheu de santinho na frente da escola. Vamos supor, peguei um exemplo aqui na minha cabeça. Aí encheu de santinho na frente da escola. A gente tá falando sobre limpeza, a gente tá falando sobre ecologia, alguma coisa assim. E aí a galera fala, professora, olha só, tá cheio de santinho na frente daqui, é errado. Ah, é verdade. Vamos pegar um santinho desse e colocar no nosso quadro aqui? Pega vários, ou recorta, ou desenha, tira uma foto, enfim. E aí isso vem pro nosso registro. Entende? E aí isso vai fazendo parte desse processo, porque essas crianças não estão alfabetizadas ainda. Ou estão, a gente pode também colocar texto aqui, né? Mas quando ela estiver lidando com o processo dela, particular, íntimo, das leituras que ela fizer, dos cursos que ela fizer, dos lugares que ela for, ela vai já ter intimidade com o registro, intimidade com identificar o que é o mais importante. Porque quando a gente começa a fazer relatório, quando a gente começa a fazer resumo, quando a gente começa a copiar da lousa ou fazer anotação, que é uma dificuldade, aposto que vocês passaram por isso. Quando a gente começa a fazer, anota o mais importante. Aí você fala, não, professora, eu tô acostumada a copiar o que alguém escreve na lousa. Não, mas eu vou falar o que for mais importante. Como que eu sei o que é mais importante? Que eu nunca me relacionei com um registro, nunca fiz o registro. O que eu registro é o que eu copio do que a professora fala que é mais importante. Eu não vou saber o que é mais importante. Sou aluna, é você que sabe. Eu não sei, você que sabe. Entende? A gente cria uma dependência. E é uma desgraça, porque a gente fica um tempão perdendo coisa importante e anotando coisa que não precisa, porque a gente primeiro tem que ter intimidade com reconhecer o mais importante. O mais importante num texto, o mais importante numa palestra, numa aula, num relacionamento, na vida, não é, gente? Ai, profundo isso aqui, hein? Mas é verdade. Então, eu tô falando aqui de uma faculdade mental, de um processo muito profundo que dá base para todo o resto do processo pedagógico que a pessoa vai desenvolver ao longo da vida. E que aí, a avaliação nesse lugar aqui, ela é o pezinho que ajuda a gente a pular o muro para a próxima etapa, né? Que tá ali, não, pode ir. Aí você usa isso aqui para avaliar. Todo mundo participou? Quem participou? Como participou? Isso aqui registrou legal? Nossa, teve aquela coisa que a gente não pegou, aquele dia que não deu certo. A gente ia fazer uma coisa, percebeu que não ia dar certo e mudou. A gente tava fazendo uma coisa e a gente tava querendo falar de ecologia. De repente, no meio do caminho, a gente percebeu que a gente tava falando de outra coisa. E percebeu que esse tema tava desviando. Enfim, e é uma coisa que, pra gente, enquanto profissional da educação, ajuda a criar essa conexão com as demandas. Porque às vezes também, tipo, se relaciona com as demandas, como se fosse uma coisa fácil. Porque às vezes você pergunta pra criança, ela não sabe responder. Você tenta, com seu raio laser, seu raio X mental, olha pra sala e fala, eu acho que eles querem isso, porque eu perguntei e ninguém soube falar nada. Você fica alguém citou alguma coisa, será que é isso que ela quer? Vou trazer isso, será que eles gostam? E a gente tá numa intenção de se relacionar com a demanda, mas assim, né? E aí é um processo também de se alfabetizar nessa relação, né? É uma maneira que elas conseguem expressar, porque é uma linguagem que elas acessam. Então eu também tô construindo e eu tô vendo, todo dia aparece esse elemento. Toda vez que a gente vai colar uma coisa nesse painel, olhando agora esse painel aqui, já faz 3 semanas que a gente tá construindo ele, eu vou me relacionando com a construção desse projeto e eu consigo olhar e reconhecer coisas que só conversando eu não reconhecia, mas vendo aqui agora, olha só, tal fulano sempre que vai cola tal coisa, ou como eles conversaram e chegaram à conclusão. Então é uma coisa onde as crianças conseguem entender o que eu quero, a turma entende a minha expectativa, entende a minha motivação, e eu consigo entender a motivação e a expectativa da turma.
Todo mundo participa quando eu vou fazer isso? Tem alguém que não tá participando? Será que essa atividade que eu propus faz sentido nesse contexto? Porque a gente nem conseguiu colocar aqui, ou colocou aqui, mas nem... Enfim, a gente consegue fazer também. Então isso não é só uma atividade para as crianças lá aprenderem lá. Não, eu tô falando do meu processo. Enriquece o processo coletivo. E é meio que a materialização desse processo, porque a gente sabe que todo mundo sai diferente, né? No final do ano, as crianças saem diferente como elas entraram, os adolescentes, enfim, a turma. Professor, professora também, a equipe toda sai, porque a gente passou por um monte de coisa, né? E aí, só que fica tudo muito no, né? Aqui no abstrato. Uma coisa que é assim, uma atmosfera, uma vibe. Ai, tava numa vibe, mudou de vibe, né? O mood. E aí é o que eu falei, o nome disso dentro do design, né? Que é mood board. E é mais ou menos esse painel multissensorial que vai dar a cara, vai dar a toada, vai dar a atmosfera do projeto. Então ele ajuda a gente a estabelecer as expectativas, ajuda a gente a se relacionar com as demandas profundamente, porque tá numa linguagem acessível, tanto as crianças conseguem me ler quanto eu consigo ler as crianças, e ler o projeto, o caminho que a gente tá tomando, se eu preciso ir mais pra lá, mais pra cá, enfim. E me ajuda na avaliação e na reavaliação desse projeto, que é esse mais pra lá e mais pra cá que a gente tem que ir. Então eu vou retomar, porque entraram umas outras pessoas agora no final, mas enfim, vai ficar gravado, vocês podem também ver do começo. Mas pra gente pensar nisso, gente, quando eu tô falando de educação decolonial, eu preciso entender qual que é a lógica colonial. Uma lógica que não vai, quando o colonizador chega pra colonizar, ele objetifica aquele território, ele objetifica aquelas pessoas, né? Então, ele não é nem um anexar ao meu país, é um colonizar. Você é colônia, você é uma posse, né? Então é mão de obra, aquele território é um território que eu vou explorar, né? É um território que eu vou mandar as pessoas que foram presas pra cá vão pra lá, enfim, a gente é uma dinâmica de objetificação. E a educação, para não cair nisso, porque a educação que a gente conhece, o formato de escola que a gente tem aqui, é um formato de escola que é feito, que ele tem origem na colonialidade, na Europa. Então, a gente, para conseguir ir quebrando, subvertendo essas lógicas, a gente precisa agir diferente dos colonizadores, diferente da colonização. Então, estabelecer 3 coisas principais, né? Expectativas reais, lidar com as demandas, lidar com elas. Não é suprir ou não suprir, ou suprimir, enfim, é lidar. Se relacionar, ouvir, saber, ter acesso e fazer alguma coisa em relação a isso, né? Então, o que eles querem, o que eles precisam, o que você quer, o que você gosta, o que você já sabe. E a última que é avaliar e reavaliar. Então, 3 coisas. Expectativa, demanda e avaliação. E aí a gente usa esse moodboard para conseguir colocar isso na sala, colocar isso de uma maneira fácil, pra gente também não ficar só nessa masturbação mental, nesse sexo dos anjos que a gente fica falando, demandas, tem que se relacionar, as expectativas, e uma coisa muito subjetiva e que a gente tem dificuldade de agir com isso, de visualizar isso, né, de dimensionar isso no nosso trabalho. Dimensionar eu acho que é melhor do que visualizar, porque não é só de ver, é de perceber mesmo, sabe? Então, a gente precisa perceber isso. Como que a gente percebe? Como a gente consegue mostrar, apontar, fazer isso virar matéria no registro. Então, hoje, basicamente, gente, a aula é a gente pensar nisso. Na lógica que opera na colonialidade e como essa lógica opera na educação que a gente conhece hoje, formal, dentro da sala de aula. E para quebrar essa educação colonial, essa lógica da colonização, essa lógica da objetificação. Porque quando é um objeto, tá tudo bem ter um rótulo, né? Eu quero saber, aquilo ali é bom ou ruim? É azul ou verde? Mas uma pessoa não é assim. Uma pessoa é um sujeito. Uma pessoa... Pra que serve um rótulo numa pessoa? A avaliação não tem que ser um rótulo, um atestado, né? Um carimbo na minha testa. Ela tem que ser o pezinho pra pular o muro. A mãozinha aqui que eu vou colocar pra pular o muro. Um suporte. Então, eu preciso que a avaliação me dê um panorama, um diagnóstico, sei lá, mas assim, e um caminho, me ajude a montar uma estratégia. É para isso que serve avaliar. Para montar uma estratégia para melhorar. Porque eu não faço a prova para tirar uma nota. Eu faço uma prova, se é que eu vou fazer uma prova, e aí se cabe, e aí a gente começa a reavaliar todas as coisas, né? Mas se eu vou
pra ver se eu sei. O que tem que estar nessa prova? Pra ver realmente se eu sei ou se eu não sei. É uma data? Ou é saber explicar? Será que é a prova a melhor maneira de avaliar? Né? Enfim, todas essas coisas elas entram. E elas entram como eu tô usando isso, a avaliação, de ferramenta pra aprender mais. Sabe? É tipo assim, tá, agora eu vou tentar ver esse filme aqui sem olhar a legenda. Só tentando ver se a pessoa fala, se eu consigo entender. É tipo de uma prova. Ai, não consigo, então acho que eu preciso estudar mais. Preciso estudar mais o quê? Nossa, eu consegui, que legal. Mas isso é uma ferramenta pra eu medir o meu processo. Pra eu me relacionar com a minha demanda pessoal, né? Então a gente tá falando dessa perspectiva. Então nessa relação, o painel sensorial, o painel multissensorial, ele vai dar suporte pra gente ter uma pedagogia, uma relação, uma prática decolonial dentro da sala de aula, né? É uma ferramenta, assim, uma atividade, uma proposta que pode rolar muito bem. E pode rolar muito bem com diversas idades. A gente pode fazer um painel multissensorial com uma turma de faculdade, com um curso de formação de professores, sabe assim? A gente pode trazer. Então, ó, gente, vou apresentar aqui pra vocês, é sobre isso aqui. Já tem algumas palavras, já tem algumas cores, ou, como eu falei no começo, né? Não tem nada, tem um convite, vamos construir isso junto aqui. O que tem? Vamos pensar, se a gente fosse falar de gravidade, o que você colocaria? Que palavra que entraria aqui? Que objeto? Que cores? Que nome? Tem um nome de alguma pessoa que você fala assim, a gravidade, eu penso em um nome X. E aí a gente começa a se relacionar e construir e completar e organizar e reorganizar e fazer um outro e ampliar. Isso tudo, né? É a construção do registro, é meio que como se a gente conseguisse colocar na mesa os pensamentos, assim, sabe? E ajuda na comunicação. E ajuda a gente a fazer esse link. Enfim, gente, eu gosto muito dessa atividade, porque ela de fato acho que cria essa ponte, sabe? E ajuda a gente a dimensionar, perceber o processo, perceber o nosso processo interno e esse processo coletivo que acontece. E fora que assim, né? Fala aí, no final do ano, no final do semestre, do bimestre, você ter um quadro pra mostrar, você ter uma sala cheia de painel, poder fazer uma exposição, poder, enfim, fica uma semana na casa de cada um, sabe essas coisas assim que a gente consegue fazer? Fazer uma exposição na escola, fazer... Enfim, a gente tem material, né? É rico. É o tipo de coisa que é até bonito de colocar no nosso plano depois pedagógico. Assim, falando é engraçado, mas é porque de fato é muito rico. E é uma ferramenta, assim, ó, boba, tá? Fácil de fazer, não precisa ter um formato específico, não precisa ter um material específico. A gente tá falando de assim, a gente contou uma história lá fora, o professor tá falando sobre cultura indígena. Eu falei com a Mari, tem uma live aqui na página, que eu tava falando com a Mari sobre cultura indígena, inclusive tá muito legal. Cultura indígena na educação infantil. É muito importante. E aí eu falo sobre isso. Ela falou, vamos contar uma história sobre curumins. E a gente foi embaixo da árvore. E aí ela tava querendo falar sobre eles ficarem em volta da fogueira. E aí ela fez lá uma fogueira de brincadeira. Então pega um graveto e cola no nosso painel. Pega uma folha e cola no painel. Aquilo vai se construindo. Você não precisa... O painel pode ser uma folha de sulfite, sabe? Pode ser uma cartolina. A gente não precisa ter a coisa mais sofisticada, né? Tô falando mesmo de uma coisa acessível, porque é muito mais pelo registro e pela prática da construção do coletivo e da avaliação e da expectativa e de criar um campo onde a gente consiga compartilhar essa linguagem, né? E no fim a linguagem é para isso, para comunicação, para expressão de quem a gente é, pra gente conseguir ler o outro, conseguir estabelecer uma relação bacana. Então é isso, é a gente conseguir ter um suporte para segurar essa nossa comunicação, segurar esse nosso processo e fazer as coisas andarem. Estou me alongando, era isso que eu tinha pra falar por hoje. Vamos fazer um seguinte, hein, gente? Eu vou postar um resumo. Vou postar um resuminho mais ou menos do que foi essa primeira aula, essa semana. Hoje, amanhã. Enfim, amanhã a gente tem mais outra aula e a gente vai falar amanhã... Deixa eu ver aqui, eu tenho anotado isso. Sobre mitos de origem, muito legal esse tema. Enfim,
Um tema muito bacana. E aí é mais uma ferramenta pra gente lidar com a questão da decolonialidade na educação, no ensino, na escola principalmente. Mitos de origem. Por onde conhecer uma cultura? Pelo começo, pela origem. Olha só que interessante. Tô só lembrando vocês que a gente tá aqui, eu tô aqui nesse seminário, ele é um seminário de 4 dias, 4 aulas, essa é a primeira aula que a gente falou sobre o painel multissensorial. Essa live vai ficar gravada, tá? E amanhã a gente tem mais uma, a gente tem até dia 19, a gente tem mais aulas que vão ficar gravadas aqui pra você ver. E só lembrar também que ao final eu vou abrir as vagas do curso Descoloniza, que é um curso de educação decolonial. Então, esse é aquele evento de aquecimento pra gente ir sentindo gostinho da coisa toda, tá? Mas, por enquanto, as lives de 16, 17, 18 e 19 são gratuitas, todas online pra cá, pelo Instagram, e vão ficar salvas. Então, se você chegou agora no finalzinho, tá a fim de ver o que rolou, que tá bem legal, eu vou deixar um resuminho aqui na descrição, e aí você pode ver mais tarde, quando você tiver mais tempo, beleza? E não esquece, amanhã, 7 da noite, aqui comigo de novo, porque a gente vai falar mais um pouco sobre educação decolonial, e dessa vez a gente vai focar no tema mitos de origem, pra gente falar sobre cultura e, enfim, um monte de coisa legal, tá bom? Então, muito obrigada a todo mundo que ficou e até mais. Ah, obrigada, Marta. Beijo pra você. Saudade. Tchau, gente. Boa noite.